Crise na saúde. Funcionários da Casa de Saúde São José do Rio Maina e do Hospital Regional de Araranguá deflagram greve. Expectativa de boas vendas. Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma projeta lucro para o comércio local durante o Dia das Crianças. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Polêmica. Proposta de emenda constitucional sugerida pelo governo Michel Temer gera discussões em todo o país. No esporte, Tigre contabiliza mais 3 pontos na Série B. Enquanto faz as contas, Carvoeiro se prepara para mais um jogo decisivo na competição. E ainda, o desempenho dos clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do Sul Catarinense você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 10 de outubro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Mais uma vez, trabalhadores de 2 instituições de saúde da região deflagraram greve. Desta vez, quem parou as atividades foram os profissionais da Casa de Saúde São José do Rio Maina e do Hospital Regional de Araranguá. A situação da saúde pública na região está cada vez mais complicada. Os profissionais da Casa de Saúde do Rio Maina estão paralisados. E quem vai nos trazer mais informações sobre essa situação é Zenaí. Zenaí, conta pra gente o que levou os profissionais a optarem pela greve. Bem, o atraso de salário já vem ocorrendo com alguma frequência em alguns hospitais. E dessa vez a Casa de Saúde do Rio Maina, ela nos prometeu um pagamento na sexta-feira, o que não ocorreu. Então, nós entramos em paralisação a partir do dia de sábado, e estamos com a adesão bem assim, acentuada. Os profissionais não querem ir ao trabalho porque entendem que é um direito deles e nós apoiamos e estamos lá na frente. E não vamos deixar que o trabalhador fique com as suas contas atrasadas e o patrão tem que se movimentar, buscar o recurso para pagar os trabalhadores. Então, hoje foi a adesão assim, bem importante, 30% só da capacidade dos trabalhadores estão na atividade hoje e estamos fazendo escala às 6 horas da manhã, às 12 horas e às 18 horas. Todos os dias estamos lá e os trabalhadores estão aderindo mesmo, Isso é fato. Além dessa situação do salário atrasado, Zenair, existem outras reivindicações da categoria a respeito desse caso em especial? Bem, nós estamos aí com ações correndo com relação ao FGTS, o INSS não recolhido dos trabalhadores. Isso já está ajuizado, já estamos com ações correndo, Então, os trabalhadores também querem as suas garantias de trabalho, Não é só a questão salarial, mas também envolve uma série de questões que eles não vêm cumprindo com os trabalhadores. E, novamente, a situação acaba sendo de um dos administradores, que é o ISEV, que é a situação que também já tivemos com o Hospital Santa Catarina, É uma prática que a gente já vem tendo desses hospitais, Agora não tanto com Santa Catarina, que tem mantido a sua folha, mas a Casa de Saúde do Rio Maina, que é a única aqui da região também, que atende os pacientes psiquiátricos, E não deveria estar nessa situação abandonada pela gestão municipal, Os profissionais do Hospital Regional de Araranguá também estão paralisados e lá é outra situação, Zenaí? Sim, o Regional de Araranguá está paralisado porque o governo do estado está querendo repassar para o município a responsabilidade que hoje é da SPDM. Então, nós estamos com a paralisação por esse motivo. Os trabalhadores aderiram em 100%, mantendo a escala mínima para atender as urgências e emergências. E eles querem passar para o município, para o governo do estado, e ainda não tem assim como fazer isso, Ainda não recebemos nenhuma comunicação de como vai ser isso. E então eles optaram pela rescisão de contrato, até para garantir
os seus direitos trabalhistas, né? E eles querem fazer sucessão, ou seja, simplesmente passar para uma outra empresa. E os trabalhadores não aceitam isso e o sindicato está aí para apoiar qualquer decisão do trabalhador. Foi aprovado em assembleia, a maioria optou por isso e nós estamos apoiando lá integralmente, estamos com bastante adesão também. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Morgana Salvador para o Informe Região. Na quarta-feira será comemorado em todo o Brasil o Dia das Crianças. Apesar do momento turbulento da economia do país, o comércio de Criciúma já está planejando lucro com relação ao mesmo período do ano passado. A data não é a que mais movimenta o comércio, ficando atrás do Natal e do Dia das Mães. Porém, a expectativa dos comerciantes é boa e um acréscimo nas vendas com relação ao mesmo período do ano passado já é projetado. Bom, toda data toda data comercial, ela movimenta o comércio de uma maneira ou outra, ou seja, essa questão do Dia das Crianças ela é bem segmentada, né, em presentes, em calçados e confecções. Então, percebeu-se já nesse final de semana um crescente e com certeza vislumbra aí para terça-feira, onde nós teremos um horário especial até as 21 horas, a nossa expectativa é de algo em torno de 2% em relação ao ano passado. Em tempos de recessão, com a economia passando por dificuldades no Brasil, se capacitar e oferecer variedades e novidades aos clientes é um diferencial do lojista antenado. Porque o comércio como um todo ele tem que estar sempre se reinventando, tem que estar sempre procurando novos modais, a internet está aí, a venda pela internet está aí, mas a venda presencial ela ainda continua sendo forte e presente. Então o lojista ele tem que estar se reinventando a cada momento. Claro, no momento de dificuldade que nós estamos passando, mais do que nunca aflora essa necessidade de novas situações e com certeza o comércio está cada vez mais buscando isso para que nós tenhamos aí um aumento em suas vendas. Para incrementar ainda mais as vendas, a Feira do Livro, tradicional evento cultural do município e que está sendo realizado na Praça Nereu Ramos, ajuda ainda mais os comerciantes, já que o evento atrai muita gente ao centro da cidade. Primeiro na importância do intelectual que ela tem, né? Na importância de trazer a leitura, o hábito da leitura para nós, isso aí é inconteste. Agora, ela traz uma movimentação, ela traz um fluxo e com esse fluxo prevê assim realmente que eles também não só fiquem focados ali na Feira do Livro, mas que visite o comércio como um todo, tem a questão de prestação de serviço, bares, restaurantes, ou seja, há uma movimentação como um todo. E para que todos saiam satisfeitos, horário estendido e muitas opções. Quem garante é o vice-presidente da CDL criciumense. Bom, nós temos aí então, próximo ao Dia das Crianças, dia 12, então nós teremos dia 11 até as 21 horas aberto. Então convido a todos para que venham visitar, façam suas compras com antecedência, com calma, mas também façam pesquisa, porque é importante para nós que nós tenhamos uma economia saudável. Então convido a todos para que venham ao comércio, então temos até o dia 11, terça-feira até as 21 horas. A seguir, propostas de emenda constitucional sugerida pelo governo Michel Temer gera discussões em todo o país. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, o dia amanhece ensolarado, à tarde fica nublado e à noite serão registradas pancadas de chuva na região. A temperatura mínima fica na casa dos 11 graus e a máxima na casa dos 20. Na quarta-feira, dia 12, o tempo será firme, o sol predominará em meio às nuvens. A temperatura mínima será de 12 graus e a máxima de 25. Na quinta-feira, o tempo estará fechado e chove durante todo o período. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 25. Na sexta-feira, o dia amanhece com tempo bom, porém serão registradas pancadas de chuva entre os períodos da tarde e noite. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 22. A comissão especial na Câmara que analisa a proposta de emenda à Constituição
que estabelece um teto para os gastos públicos, aprovou na última quinta-feira, por 23 votos a favor e 7 contra, o texto base do parecer do relator, o deputado Darcísio Perondi. Inicialmente, a votação foi simbólica, mas como houve pedido de verificação, passou para o painel eletrônico. Para concluir a votação, os deputados ainda vão analisar 8 sugestões que podem alterar trechos do relatório. Já tem data marcada. A votação de uma das medidas mais impopulares do governo Temer, a chamada PEC do teto de gastos, deve acontecer na segunda ou terça-feira. A proposta de autoria do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, limita pelas próximas 2 décadas o aumento das despesas públicas à inflação do ano anterior. O Congresso enfrenta resistência principalmente quanto à imposição de um teto para a saúde e para a educação. Atualmente, essas áreas têm suas despesas mínimas fixadas com base em um percentual da receita líquida corrente. O Conselho Nacional de Saúde fez duras críticas à PEC, dizendo que ela traria perdas de mais de 400 bilhões de reais para a pasta nos próximos 20 anos. Mesmo com a mudança proposta pelo governo de dar tratamento diferenciado para o setor. No ano que vem, o investimento em saúde vai aumentar para 15% da receita da União. Pela Constituição, esse percentual só valeria em 2020. Com isso, o piso para a saúde vai ser de 112 bilhões de reais, 9 bilhões a mais que o previsto. E a correção dos gastos com saúde e educação pela inflação será a partir de 2018. Mas, para o Conselho, a PEC do teto representará a morte do Sistema Único de Saúde. O SUS atende 75% da população brasileira. São mais de 150 milhões de pessoas. A estimativa do Conselho Nacional de Saúde é que, com a PEC, o gasto cairá cada vez mais no futuro, para cerca de 2% do PIB ao final de 20 anos. Governistas contestam. Dizem que sem a PEC do teto de gastos é que haveria crescimento econômico menor no futuro e, consequentemente, queda na arrecadação de receitas. A articulação do governo já começou em busca de apoio para aprovar a PEC 241 no Congresso, com direito a café da manhã na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Líderes do PSDB e do DEM defenderam a aprovação da proposta. Se não fizer o controle do gasto, o país não aguentará. Não terá recursos daqui a 4, 5, 6 anos para pagar nem funcionários nem aposentados. Por isso é que é importante encontrar soluções, e nós já encontramos soluções. Não terá qualquer prejuízo para saúde, para educação. Eu diria que essa proposta da PEC do teto é uma questão de salvação nacional. A situação realmente é gravíssima, é aguda, e a gente tem que fazer o quanto antes, porque o que nos resta nesse momento é um ativo de credibilidade. O país, enfim, percebe mais confiança no governo atual, mas os fundamentos da economia, os dados da economia principais, continuam piorando. Por outro lado, a pressão das pessoas que são contra a medida também é grande. Líderes da oposição e de movimentos sociais estiveram na Câmara para impedir a aprovação da PEC do teto de gastos. Essa é a PEC que eu chamaria do absurdo, porque ela trabalha com a ideia de um longo prazo de 20 anos, ou seja, nós vamos legislar para deputados que virão depois de nós e contra o povo por 2 décadas, na medida em que se congela o investimento, e eu chamo de investimento e não gasto, em educação, saúde, na remuneração de servidores, enfim, é um absurdo total. Nós não podemos ficar de braços cruzados. A nossa tarefa é árdua, tanto para dialogar com o conjunto da sociedade, do que isso significa, quanto para denunciar o que está acontecendo e pressionar os parlamentares, porque eles darão um golpe contra os brasileiros e as brasileiras. A movimentação agora é para convencer os aliados que ainda não se posicionaram. Vamos continuar trabalhando para votar, mas ainda temos dificuldade com saúde e educação. O empenho é total para conseguir o maior número de apoiadores no menor prazo possível. A corrida contra o tempo é por causa do segundo turno da eleição municipal, que deve esvaziar o Congresso. Mas, para a semana que vem, a tendência é de quórum alto, mesmo com feriado à vista. O governo precisa de, no mínimo, o apoio de 308 deputados. E, neste domingo, o presidente Michel Temer deve oferecer um jantar aos líderes governistas para ajustar os últimos detalhes desta votação.
Lembrando que serão 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados e depois mais 2 turnos no Senado. O Brasil tem pressa, existe uma penúria fiscal, o outro governo gastou muito mais do que arrecadou e foi ao mercado para se endividar, não bastaram as contribuições dos impostos, eles foram no mercado e a dívida bruta explodiu e levou à depressão econômica. Esses são argumentos mais do que suficientes para passar. Durante a sessão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou a expectativa dele para a aprovação da proposta na semana que vem, embora admita que não existe votação fácil. Não tem votação fácil, tem votação fundamental, essa é fundamental. A gente conhece os discursos daqueles que deixaram o problema. Nós queremos tirar o Brasil do problema, da crise. Nós vamos entrar na segunda-feira com bastante partidos com a posição resolvida, fechada. Acho que é importante dar conforto a todos. E vamos começar cedo a votação para que se possa ter o debate, a discussão. E a gente entrar na madrugada de segunda a terça e terminar essa matéria, que vai ser uma sinalização muito forte para a sociedade. E acho que é um marco importante, não apenas para o governo do presidente Michel Temer, mas um marco para o Brasil. Eu tenho dúvidas que há uma consciência generalizada, sobretudo no parlamento, da necessidade de nós equilibrarmos a despesa e a receita. E aí nós iniciarmos um novo período de elaboração do orçamento, de execução do orçamento, com um país que copia o que as famílias brasileiras fazem, gastam o que ganham, para que possa ter uma vida equilibrada. A seguir, Tigre contabiliza mais 3 pontos na Série B. E enquanto faz as contas, Carvoeiro se prepara para mais um jogo decisivo na competição. Agora o esporte. O Tigre viajou para Bragança Paulista, onde encara hoje o Bragantino. Nem deu tempo do torcedor carvoeiro comemorar o triunfo de sexta-feira frente ao Vila Nova. Mas aqui no Informe Região nós vamos relembrar a vitória que deixou o Tigre pertinho do G4. Quem levou o primeiro susto foi o Criciúma. Bola alçada na área e Reginaldo desviou de cabeça. A bola passou perto do gol defendido pelo goleiro Luiz e se perdeu pela linha de fundo. O Tigre respondeu à altura. Roberto entrou livre na área e foi derrubado pelo goleirão Saulo. A arbitragem marcou pênalti. E aí, foi ou não foi falta no atacante do Criciúma? Niltinho cobrou com perfeição e colocou o Carvoeiro na frente. Criciúma 1-0. O Tigre gostou do jogo, descida pela esquerda e cruzamento para a área. Jamie desviou de cabeça e a bola foi parar na trave. Na sequência, a zaga do Vila Nova afastou o perigo. O Vila Nova tentou responder. Victor Bolt, isso mesmo, Victor Bolt, ele falta, soltou o canudo. A bola subiu demais e foi para fora. Olhem só esse lance do Vila Nova. Após o bate-rebate dentro da área e uma série incrível de chutes errados, a bola sobrou para Joãozinho, que praticamente da pequena área fuzilou. Barreto conseguiu livrar o Criciúma do gol de empate. Incrível! Confira novamente no replay o susto pregado na torcida carvoeira. O tricolor descia perigosamente em contra-ataques. Roberto puxou o Tigre pela direita, porém o atacante catarinense acabou concluindo com defeito e a bola se perdeu pela linha de fundo. No segundo tempo, o Vila tentou de todas as formas o empate. Fabinho arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Luiz a praticar a defesa. Na sequência, o lance acabou não dando em nada. Mais uma vez o Vila Nova. Magno Silva recebeu dentro da área e arriscou. Para sorte do Criciúma, o chute saiu torto e defeituoso. E ficou nisso. Criciúma 1, Vila Nova de Goiás 0.
E já que o assunto é futebol, vamos conferir como foi o desempenho dos demais clubes catarinenses nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Na Série A, a rodada dos Catarinas iniciou no meio da semana com a Chapecoense encarando o Atlético Paranaense em Curitiba. E a Chape saiu na frente com este gol de Felipe Machado. Chapecoense 1-0. A reação do Furacão Paranaense iniciou com o Hernani cobrando pênalti, tudo igual, 1-1. Vira-vira do Atlético. Pablo de cabeça mandou a bola para o fundo das redes. Atlético 2-1. Matheus Rosseto fechou o placar. Final, Atlético Paranaense 3, Chapecoense 1. Ontem, em Florianópolis, o Figueirense recebeu a visita do Botafogo. Aos 46 minutos do segundo tempo, Bruno Silva escorou o cruzamento que veio da direita e mandou para o gol catarinense. Final, Figueirense 0, Botafogo 1. Na Série A, o Palmeiras continua na liderança com 60 pontos. O Flamengo tem 57, é o segundo. O Atlético Mineiro com 53 é o terceiro. O Santos figura na quarta colocação com 51 pontos. O quinto é o Fluminense com 46. Na sexta posição, fechando o G6 com 45 pontos, está o Atlético Paranaense. A Chapecoense ocupa a 11ª posição com 38 pontos. O Figueirense é um dos integrantes da zona do rebaixamento. O Furacão do Estreito está na 18ª colocação com 31 pontos ganhos. Na rodada de número 30, a Chapecoense receberá a visita do Sport Recife. O jogo será na quarta-feira, feriado, às 11 horas da manhã. Também na quarta-feira, só que às 7h30 da noite, o Figueirense vai a Curitiba encarar o Coritiba. Pela Série B, tivemos o jogo entre Joinville e Paysandu. As duas equipes tentaram, mas não conseguiram alterar o placar. Final, Joinville 0, Paysandu também 0. O Avaí foi até Goiânia encarar o Atlético Goianiense. Júnior Viçosa, cobrando pênalti, abriu os trabalhos para o Dragão. Atlético 1-0. Ainda no primeiro tempo, Júnior Viçosa fez mais um para os donos da casa. Atlético 2-0. No segundo tempo, Luiz Fernando fechou o marcador. Final, Atlético Goianiense 3, Avaí 0. Na Série B, o Atlético de Goiás é o líder com 55 pontos. O Vasco é o segundo com 54, o Náutico com 48 pontos, 14 vitórias e saldo positivo de 13 gols é o terceiro. E na quarta posição, fechando o G4, está o Avaí, com 48 pontos, 13 vitórias e saldo positivo de 4 gols. O Criciúma é o sétimo melhor colocado com 46 pontos. O Joinville está na zona do rebaixamento. O Jeque é o penúltimo colocado, o 19º com apenas 26 pontos ganhos. A rodada de número 31 da Série B marca para hoje Bragantino e Criciúma. A partida será em Bragança Paulista. No sábado, Joinville em casa vai duelar com o Paraná. Já o Avaí irá receber a visita do Tupi de Juiz de Fora na ressacada. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.